Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço os esclarecimentos da Sra. Ministra, que nos pôs em linha com as últimas diligências, neste caso que não foram feitas a respeito desta matéria, mas permitir-me-ia, com o tempo que tenho, de fazer uma breve reflexão sobre esta matéria, que se prende com o seguinte. Por um lado, há sempre, nestas circunstâncias, a questão que se prende com as autoridades portuárias, que, em princípio, têm sempre encargos com estas provas. E, portanto, se, de facto, por um lado, estas provas, do ponto de vista direto e indireto, representam muito para o país, não apenas naquilo que se refere à colocação de Portugal como país marítimo, fachada atlântica e que se quadra com toda a estratégia de desenvolvimento do país que queremos para o país desse ponto de vista, não é menos verdade que o grosso dos encargos muitas vezes recaem sobre as autoridades portuárias, sendo que essas autoridades portuárias têm, obviamente, determinados compromissos e objetivos de gestão firmados e que, por vezes, quando se lhes exige o encargo dessa natureza, muitas vezes elas têm sempre a reserva em assumi-lo, por força das responsabilidades que já resultam naturalmente das obrigações que têm. E, portanto, eu acho que o esforço aqui é sempre procurar encontrar uma fórmula integrada que consiga enquadrar o Ministério da Economia e o Ministério do Mar, até para haver aqui uma concertação de esforços e uma avaliação dos méritos e do impacto positivo e negativo que cada uma destas coisas tem, para assegurar que se tomam as melhores decisões. Porque há muitas regatas, agora porventura também há uma iniciativa que eu considero muito meritória, pelo menos como está pensada, que é a questão da Magalhães, para assinalar até o posicionamento português. Acho que isso é uma coisa muito importante mesmo para Portugal, mas que obviamente tem custos que nós temos que saber quem é que deve suportar em cada momento e se deve ou não haver um regime até indenizatório para aqueles que depois são obrigados a desviar-se da sua função principal, que, por exemplo, são as autoridades portuárias, criando a jusante muito valor para outras atividades. Quer dizer, a autoridade portuária não tem ganho nos impactos turísticos que resultam dali. Isso é um facto indiscutível. Mas o turismo todo tem um ganho muito significativo. E, portanto, cozer todas essas dinâmicas e, eventualmente, garantir que as autoridades portuárias depois têm alguma salvaguarda, de modo a que elas possam embarcar nestas iniciativas, sem que isso venha depois a ser-lhes imposto como um ónus que elas têm de gestão. E, portanto, esta era a reflexão que queria partilhar, porque acho que aqui temos que fazer algum esforço de aperfeiçoamento para termos um modelo melhor estruturado para garantirmos que estas competições são financiadas por quem devem e gozam da ajuda de quem tem conhecimento nas áreas, mas que também não desequilibra as contas de quem tem obrigações a prestar ao Estado. Muito obrigado.